Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Jairon Ferraz, faço medicina aqui em Buenos Aires. Hoje eu trouxe um convidado, Roberto, meu amigo, faz muito tempo que a gente se conhece. Ele faz medicina na UBA, na Universidade Federal de Buenos Aires, e eu faço medicina na Barceló. Vamos debater um pouco aqui, trouxemos algumas perguntas que vocês geralmente perguntam muito. Então vamos debater um pouco, falar sobre as duas faculdades. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar atento das novidades das publicações daqui e vamos pro vídeo. Estamos aqui com o Roberto, como eu falei agora há pouco, meu amigo. Pode falar, meu filho. Eu? Vamos lá, Roberto. E a gente começa por onde? A gente se conheceu já faz um tempinho, né, cara? A gente se conhece há uns 6 anos, eu creio. Uns 6 anos. 2017 foi. Uns 6 anos e alguma coisa. A gente fez cursinho junto lá no Brasil. Acabamos descobrindo sobre medicina aqui em Buenos Aires. Cheguei pra ele e fiz, olha, tem uma novidade legal pra tu. Tá. Quase que a gente pira, né? Ficamos meio perturbadinhos. Nos preparamos e chegamos aqui em 2018. Eu lembro da situação, tipo, na porta do cursinho, o Jairon fazendo a pregação dele sobre vir estudar na Argentina. Aí tava o Jairon na muretinha que tinha na frente do curso e um monte de gente interessada ao redor e ele falando sobre isso. Foi uma onda. Da galera que tinha interesse no começo veio, eu acho que duas. Só duas. E eu lembro também de indo conversar com meus pais, Jairon, Kaká, indo lá para trabalho da minha mãe, conversar com eles, explicar sobre a Argentina, explicar como funcionava podcast, né? e tentar fazer a conversão deles para me deixar vir, né? Foi coisa de meses até dar certo. A gente fez muita coisa para poder... E também depois com o nosso amigo, o João Neto, a gente fez a mesma coisa também, foi falar com a mãe dele, com o pai dele. E graças a Deus a gente conseguiu chegar até aqui. Infelizmente todos os outros que não vieram, que foi mais ou menos umas 15 pessoas que a gente conseguiu reunir querendo vir pra cá, infelizmente ficaram no Brasil e só Deus sabe o que é que estão fazendo hoje em dia. Bom, a gente passou por várias coisas. Eu vim em primeiro lugar pensando em fazer a UBA. Depois de 1 ano e pouco que eu estava aqui, eu senti umas diferenças na UBA. Cara, todas as duas faculdades são excelentes, não tenho nada a pôr e a tirar de cada uma, são maravilhosas. Porém, eu vi que para minha realidade valia mais a pena eu estar numa particular. Já o Kennedy até hoje preferiu ficar na UBA, né? Sobre altos e baixos. E agora eu te falo, a questão da UBA é o choque que você tem com a questão do método de estudo. Total. Porque a gente tá lá no Brasil fazendo cursinho, ensino médio, o que for, a gente acha que sabe estudar, até você chegar aqui e levar um tapa na cara. Nossa, porque a gente tá aqui há 4 anos e eu ainda tô tentando aprender a estudar para UBA. É muito puxado no sentido de quantidade de conteúdo que você tem, a alguns momentos até a falta de acessibilidade com o professor direto. Não tô dizendo que não tem, mas não é como no Brasil, que você topa com ele no corredor da faculdade. Ou então que você tem aquela condição de, saiu da aula, vou ali bater um papo de meia hora com o professor. Não existe. Você tem ajudantes, que são alunos que estão mais avançados, fazem a escola de ajudantia, que é basicamente uma especificação naquela matéria específica para poder ser um monitor, que no Brasil chamam de monitor, e eles começam a lhe ajudar. Então a sua aula, se não é com algum vídeo, pelo menos até as matérias que eu cursei no momento, eu falo da minha experiência até o momento, se não é uma aula com algum vídeo do professor gravado, é com os monitores na hora de resolver uma atividade, de fazer um experimento tipo prático mesmo na sala de aula lá, mas diretamente com o professor é muito pouco, entendeu? No máximo que você pode acontecer, que eu não sei se você já chegou aí na época que você ainda estava no CBC comigo, é você ir a um seminário teórico onde o professor ele vai ficar tirando algumas dúvidas, vai ficar falando a teoria, mas não vai estar ali ensinando o conteúdo. Mas, mesmo assim ele está lá meio distante, mal que não responde nenhuma pergunta direito. E ele está lá para tirar dúvidas que você já tenha de ter estudado. É quase o método PBL. Mas as dúvidas deles é mais ou menos o que ele acha que você tem dúvida, que você tem dúvida, Porque você não tem condição. Você pode até levantar, por exemplo, com físio, você pode até dizer, eu tenho dúvida em tal conteúdo, mas para você ter dúvida, você tem que ter lido. Então, se você vai na ideia de que vai ter aula com ele, você não vai ter aula com ele. Você tá lá para tirar dúvidas do que você já estudou. Porque eles dão todo o cronograma de assunto e você tem que estudar uma semana antes. E bom você ter comentado sobre isso, porque é algo que eu queria falar com vocês sobre um tema.
No Brasil, a gente estuda completamente diferente daqui. Aqui, a gente tem que estar 100% preparado para a aula. A gente tem que ter estudado durante 2, 3 dias o assunto que vai ter na próxima aula. Isso. Até porque o professor não passa a matéria. Ele somente faz uma pequena revisão em tirar dúvida. E tira a dúvida. E tirar dúvida. Então, cara, é um choque muito grande. É muito diferente estudar aqui e estudar no Brasil. Tanto que muitas pessoas, isso é normal, eu conheço várias pessoas, Clark conhece várias pessoas, que ficaram presas durante 3, 4, 5, até 7 anos no mesmo ano. Justamente pelo choque entre a realidade do que é estudar no Brasil e o que é estudar aqui. Porque você vem do Brasil, querendo ou não, tudo bem que são casos e casos, mas Sim. A maioria vem muito dependente, seja Total. do que for, vem dependente de alguma coisa. E quando chega aqui, você está totalmente independente, é você por você. Então você tem que fazer tudo, tem que se virar nos 30 para resolver tudo que tem que resolver e focar em estudar. Então, esse processo de adaptação, se você não está totalmente dedicado e focado àquilo, você não vai, conseguir desenrolar tão rápido. É muito puxado. Então você tem que... Uma dica minha, que eu queria ter ouvido, queria ter tido mais... não sei como a palavra que eu posso usar, mas ter tido mais determinação e realmente me dedicar a estudar, a focar em aprender, a focar em conseguir pegar esse ritmo antes. É porque na realidade, Roberto, eu acredito no seguinte: no Brasil a gente não foi ensinado, entre aspas, por favor, a estudar. A gente no Brasil segue um estilo de ensino onde vamos para o colégio e é passado pelo professor tudo mastigadinho. E depois da aula que a gente teve no colégio, no cursinho ou qualquer coisa, a gente chega em casa para revisar a aula que foi dada. Há alguns que, claro, existem, algumas pessoas que aprenderam a estudar mais cedo e entendem como é que se estuda, é que pega o livro e faz aquele estudo mais detalhado, resumido, faz resumos. Já tem toda a prática de como que estuda de forma eficiente para alguma coisa. Inclusive, são esses que chegam aqui e desbancam na faculdade, na maioria das vezes. Que não tem tanta dificuldade, que consegue terminar a faculdade mais rápido do que o normal. Como tu falou antes, enquanto alguns passam 4 anos na mesma matéria, né, no mesmo ano da faculdade, outros conseguem terminar toda a faculdade, que são 7 anos, em 5 ou 4. Porque já tem toda uma prática de estudos e estão aqui totalmente dedicados a fazer isso. Total. Isso puxa também a outro tema que eu fico pensando muito, que o grande inimigo de quem vem estudar aqui no primeiro ano é a liberdade excessiva que você tem. Nossa, porque realmente a gente tá vivendo aqui longe dos pais. Porque como eu tinha falado antes, você é totalmente independente. Então você controla seu horário de comer, de dormir, de estudar, de sair. E tudo isso, se você não tem maturidade para conseguir equilibrar da forma correta, pode ser seu pior inimigo. Tenha certeza que vai ser seu pior inimigo na época de adaptação. E infelizmente... Quase ninguém tem. Quase ninguém tem. Normalmente chega aqui. Porque a maioria deles são muito novos, né? Total. Exato, muita gente nova que vem. Os pais, desculpa o termo, mas os pais chutam a pessoa pra cá com 18 anos, né? Chuta a pessoa pra cá com 18 anos, nunca nem lavou um prato na vida. Acontece. Nossa, isso acontece muito, muito. Eu, por exemplo, já tinha tido a experiência, antes de vir pra cá, de ter morado só. Um período da época que eu fazia cursinho lá no Brasil pré-vestibular, eu já morei só, porque a gente morava longe do centro da cidade. E para facilitar meu dia a dia, eu fiquei morando ali no centro. Sim. Então eu já tinha meio que o costume de ter que sentar para estudar, sem ter que ninguém mandando eu sentar para estudar. Já tinha o costume de ter que cozinhar para mim mesmo, de ter que arrumar, ter que lavar, tudo isso. E ainda assim, ao chegar aqui, é um choque absurdo. Total, é muito Porque diferente. também tem a questão do idioma, querendo ou não, influencia muito a questão do idioma. E vamos falar a verdade, né? Tem gente aí na internet que eu não vou, claro, cada um passa a informação que quer. Mas eu e o Roberto, a gente procurou muita informação sobre a Argentina antes de vir pra cá. Uhum. E é tudo muito lindo. É verdade. A verdade é essa, a gente chega e faz, nossa, velho, É uma Disney. é perfeito. Tudo floreado. Não é, né? Não é, Não é. A gente chega aqui e leva um tapa na cara, porque é um tapa cultural, é um tapa de estar longe da família e é um tapa absurdo
da língua. Da língua. E fora, assim, a gente tem uma experiência que viemos juntos. Sim. Então foram 4, 5 pessoas conhecidas juntas assim que chegamos. Isso Então ajuda. todo o primeiro ano, todo o tempo, na verdade até hoje, que a gente mora de janela com janela, a gente tava junto, tava conversando, se deu suporte, se ajudou, sempre que preciso. Então quando você vem só, é ainda pior, porque você não tem nenhum amigo para recorrer e dizer, me ajuda. Exato. Isso é um dos fatores positivos que eu acho quando, por exemplo, você tem uma assessoria, porque pode lhe ajudar, entendeu? Tipo, quem vem com assessoria, por exemplo, tem essa ajuda. Mas quem não vem e não conhece ninguém aqui, é tipo, eu nem imagino, porque eu não passei por isso, então eu nem imagino como deve ser puxada a barra, entendeu? Uhum. Então é tudo questão de, tipo, não adianta você ver na internet o pessoal que tá, poxa, aprovei tudo, só tô tirando nota boa. Pô, essa galera já tá estabilizada, essa galera teve a história, teve uma preparação. Tem gente até que tem, tipo, o bolso mais cheio, então tem condições de viver à base de marmita a semana toda, tem condições tem tudo, tipo, toda a estrutura. E faz toda a E diferença. faz toda a diferença, Nossa, como entendeu? faz a diferença. Aí pra essa galera, passar na internet que é tudo muito lindo, é fácil. Total. Mas pra você, por exemplo, que vem, tipo, tem aquela renda controlada, como é o nosso caso, você tem que se ajeitar, não tem ninguém junto. É muito puxado, é muito difícil. Muito difícil. E eu não digo que essa galera, por exemplo, quem faz mais de 3 anos a mesma matéria, não é quem não se esforça. Porque eu tenho uma amiga minha que tá há um tempão tentando a mesma matéria e ela se dedica. Só que ela tem que trabalhar, ela tem que cozinhar, ela tem que estudar. Então, é uma rotina que pra quem depende só de si mesmo É difícil. é loucura, pô. E aí sobra o quê? Sobra. A pessoa jura que sobra várias horas do dia pra você estudar. Olha, pois Aí, é. se sobrar 4 horas é muito. É muito puxado, é muito puxado. Então, tipo, dica assim que a gente pode dar é o quê? Tenha organização. Você Total. tem que se programar, se planejar e ser organizado com rotina, E aqui, ó, se preparar muito psicologicamente pra tudo isso. Porque não é fácil estar longe da família, Nossa. não é fácil estar longe da nossa própria cultura, a alimentação da gente aqui é completamente diferente do Brasil. Não dá pra você ter aquela alimentação 100% brasileira, se quando você a gente fizer. chegou era bem diferente. Nossa, Agora mudar- você consegue ter acesso a algum Depois, tipo quando de você comida. já passa um Mudou tempo, muito. você já começa a se adaptar a uma realidade que É. você viveria no Brasil, entre aspas. Total. Mas ainda assim, nossa, como faz falta, velho. Faz muita muita falta. E vamos lá, a gente já comentou muito sobre a nossa história, a nossa chegada até aqui, a gente comentou muito sobre as nossas experiências, e eu disse também que por uma diferença de tipo, não da UBA, é aquela velha história, tem muita gente que comenta, a UBA é a melhor, essa é melhor, essa outra é melhor. Gente, não tem faculdade melhor em teoria. O que tem é você estudar a bunda, botar a bunda na cadeira e estudar. Como eles falam aqui, se chaculo. Se chaculo. E estuda. Estuda. A diferença é o quanto você estuda para se dedicar Vai numa pulo matéria ficha. e vai passar. É colucicha, dá no mesmo. É, Dá no mesmo. Mas então, bunda na cadeira e estudar. É isso que ele quis dizer. E é isso, velho. A faculdade, tanto, por exemplo, a UBA quanto a Barceló, tem uma grade curricular e uma grade de aula muito parecida. As matérias são praticamente as os mesmas. professores são os mesmos na maioria das matérias. Na maioria das inclusive. vezes. Então, a diferença maior seria, tipo, alguma matéria na UBA puxa um pouco mais do que na Barceló e na Barceló puxa mais tal matéria do que na UBA. Mas, no final da história, todos serão médicos. Não vai fazer Exato. diferença. Outro ponto muito interessante é como se configura as matérias nas duas faculdades. Em primeiro lugar, temos o CBC, né? Ou UBA 21, na UBA. E o primeiro ano da Barceló, que seria o pré-grado, né? Aí, quer falar um pouquinho sobre o CBC, como se comporta, as matérias? Basicamente, o CBC, como o próprio nome fala, que o CBC é a sigla de Ciclo Básico Comum, você tem que fazer algumas matérias e se você aprova esse ciclo, você está apto para entrar realmente na faculdade de medicina. Esse ano você pode dizer que é o primeiro da carreira, mas você pode tanto fazer ele em 1 ano, fazer em 6 meses e é basicamente é o que seria o vestibular para você entrar na faculdade, entendeu? Ele existe porque o pessoal que mora aqui, que é nativo e tal, já começa a preparar esse ciclo no final do 3º ano do ensino médio, que seria para eles o segundo... secundária, exato. Sim.
Então, tipo, eles já começam a preparar daí. E é uma forma deles já saírem da escola para a faculdade. Não é como no Brasil, que a gente termina a escola, faz vestibular e fica tentando e tentando. Não, eles já terminam a faculdade com um assunto fresco e já vai para a faculdade. Por quê? As matérias que eles veem é biofísica, que todo mundo vê no ensino médio, inclusive no Brasil, matemática, química, aí tem introdução ao conhecimento, sociedade de Estado e introdução ao pensamento científico. E biologia. E biologia. Então, tipo, são matérias que eles já estão familiarizados. Então, eles já estão terminando o ensino médio, se preparando para entrar na faculdade. Então, é algo automático. Eles saem do ensino médio e já estão na faculdade. É por isso que a gente tem costume de ver na faculdade, por exemplo, quando são argentinos, muita gente nova. Muita gente nova. E quando é estrangeiro, você costuma ver gente mais de idade, por exemplo, 20 e poucos anos, 30 anos. Por quê? São pessoas que passaram todos esses anos tentando no Brasil um pré-vestibular, viram que não estava dando certo, que estavam perdendo de certa forma o tempo e resolveram vir tentar a sorte aqui, tentar uma faculdade aqui. Sim. E que é uma atitude extremamente louvável, porque independente da idade que você vai se formar, você vai ser médico igual a qualquer outro. Total. Entendeu? E eles entendem isso como um direito, né? Tipo, um direito como um direito, exato. Uma graduação. Então, tipo, é algo super natural e super acolhido pelo pessoal daqui. A ideia, alguns, né, pelo menos dentro da faculdade, na minha experiência, até onde eu vi, a ideia é de que tenha estrangeiros estudando na faculdade. E isso é fantástico, tipo, eu acho incrível. Então, tipo, o ciclo básico comum, no meu caso, eu fiz ele em 1 ano. O CBC eu fiz ele em 1 ano. Eu não me lembro quais matérias que eu peguei primeiro. Eu acho que foi Biologia, Biofísica e ICS, que é Introdução ao Conhecimento de Sociedade e Estado. Sim. Aí no inverno, que você aqui pode adiantar, quando a gente se referiu à galera que termina a faculdade em 4 anos, é porque eles pegam matérias de verão e de inverno, Sim. que lhe ajudam a adiantar o conteúdo e você consegue, porém, de terminar mais rápido a faculdade. Então, no inverno eu lembro de ter pego o IPC, que é a Introdução ao Pensamento Científico, e depois eu peguei Matemática e Química. O primeiro semestre de 2018, eu fiz... Foi 2018 que a gente chegou? Foi. Eu fiz na modalidade virtual, que é o UBA 21, e o segundo semestre eu fiz presencial, que é o próprio CBC. Então, tipo, tem gente que faz em 6 meses todas as matérias, a prova, dá tudo certo e ótimo. Tipo, cada um no seu tempo, entendeu? Claro. E é Do isso. mesmo jeito que tem gente que passa 1 ano e meio, 2 anos. Exato. Isso é normal aqui. Exato. É uma coisa também que a gente deveria comentar quando a gente chegou a conhecer, a gente acreditou que aqui em 7 anos a gente estava formado. Exato. E é normal, gente, a pessoa ficar aqui até 12 anos estudando para ser médico. Para se formar. Isso é a coisa mais normal E não é para nada eles. vergonhoso. E não é nada vergonhoso. Você está correndo atrás do seu sonho. Aqui não existe um tempo certo. Sobre a minha faculdade, o primeiro ano, é muito parecido com o UBA 21. A diferença é que tem algumas cadeiras que não são necessárias, como biofísica e matemática. Mas biologia, química, a gente tem uma introdução à anatomia, uma introdução à fisiologia, uma introdução ao estudo da medicina. Tem algumas matérias diferentes, mas voltadas para a área médica. Porém, isso não significa qual é a melhor e qual é a pior. É melhor ou pior. Não existe exatamente esse conceito. A partir daí, a gente ingressa no ciclo biomédico, né? Que é o primeiro ano da UBA e o segundo ano da Barcelô. E daí é deslanchar. É cada matéria mais louca do que outra. É ladeira abaixo. É ladeira abaixo, total. Não, e em relação ao que, voltando ao ponto que a gente já comentou antes, que é em Sim. relação ao suporte que você tem de professor ou de monitor durante a cursada da matéria. Eu falo em relação às matérias que eu já cursei. Você tem algum suporte? Tem. Eles respondem, eles ajudam. Inclusive tem monitor meu que, cara, madrugada estavam tirando dúvida, véspera de prova, tirando dúvida, mandando mensagem, você pode perguntar a qualquer hora e estão sempre lhe dando suporte. Eu não estou falando que o fato de que você tem que ir para a faculdade com o assunto já estudado é um ponto negativo. Não estou falando isso. Eu estou falando que é uma grande diferença do Brasil que muita gente não está acostumada. Então, se você espera chegar e o professor ou o monitor for lhe passar todo o conteúdo mastigadinho, mas tem essa dica, tem isso, tem aquilo, não existe. Não existe. Você tem que chegar com domínio do assunto. E véi, é fundamental que você chegue com domínio do assunto, porque você tem uma oportunidade ali
que a gente chama de TP, são os trabalhos práticos. Então a gente tem uma oportunidade de tirar toda a dúvida que você quiser tirar, de você pegar, abstrair o que for deles, você tem essa oportunidade, mas se você não vai com o conteúdo visto, você perde essa chance, entendeu? E depois você fica com aquela sensação de que tá um pouco atrasado, tá um pouco fraco naquilo. Então a dica que eu dou é, ainda que seja só assistir um vídeo ou só ler o livro sem revisar, sem estudar da sua forma de estudar, faça, dê uma olhada, porque vai lhe ajudar e participe também. Total. Participe total. É o que faz a diferença, né? Do aluno, o que participou e o que não participou. Fala que os trabalhos práticos, principalmente, é uma coisa muito participativa, né? Total. É uma reunião, por exemplo, do jeito que eu e o Jairo estamos conversando agora, lá no trabalho prático, eles dão uma ficha que chamam de guia de trabalhos práticos. Então você pega essa ficha, está cheia de questões, na maioria das matérias, pelo que eu tenho entendido até o momento, as questões que estão ali, basicamente, é o que cai numa prova. Então, inclusive a prova é um tema pra gente falar também, que é muito diferente. E desculpa só uma coisa, um comentário. Tudo que ele tá falando sobre a UBA acontece exatamente a mesma coisa na Barcelona. É a mesma coisa, gente. Não muda nada. É a mesma coisa. A única diferença da Barcelona é claro que tem menos alunos. O banheiro é limpo. A estrutura, é claro, conta um pouco, que é uma estrutura obviamente paga, então tem mais qualidade na questão da estrutura, como ele tá tirando onda aí com o banheiro limpo. E o professor é quem vai, entre aspas, na grande maioria das vezes, lhe ajudar a tirar a dúvida ou coisa parecida. Que ele seria mais os ajudantes. Inclusive, estarei fazendo vídeo, tanto mostrando a Barcelô por dentro, como é a estrutura da Barcelô, quanto da UBA. E pretendo ir com você também, né? Boa ideia. A gente pode mostrar como é que é a UBA e como é que é a Barcelô, e você vai decidir qual é melhor para você. Continuando, uma coisa muito, muito particular daqui, que no Brasil não é assim, que aqui é anual. Cada matéria. As matérias são Outra vez voltamos ao ponto, depende de matéria. É de matéria por matéria, quanto mais avançado no curso, as matérias podem ter um período menor ou não, mas isso varia por matéria, e você, tipo, nos 2 primeiros anos da UBA, pelo menos, e acredito que na Barcelona também, as matérias são anuais. Quase todas. Na Barcelona, diferente da UBA, que isso aí é um ponto também, na Barcelona sempre vai ter uma matéria anual. Pode ter algumas matérias semestrais, mas sempre, todos os anos, vão ter a matéria anual. E aí é que tá, é aquela velha historinha. Se você não passou, não pode progredir. Todo ano. Então é um tema super desgastante e é outra coisa que puxa o gancho, porque a galera tanto demora nos anos. Exato. É porque como é que é configurado, por exemplo, o estudo não, no caso, as provas e a última prova? Aí que tá. As provas que a gente tem na UBA, por exemplo, pelo menos na UBA, você faz no máximo 2 ou 3 provas durante o ano, mas não conta essa nota para você no final no boletim. Essa nota no final conta para lhe dar o direito de fazer uma prova final com todos os conteúdos do ano e somente aprovando essa prova final, que é uma prova integradora de todos os assuntos que você viu o ano todo, você pode passar para o ano seguinte. Então é uma coisa que eu falo para... Perdão, mas ainda tem um fator. Você está falando de uma prova. Mas a galera entende prova como pegar um papelzinho e responder A, B, C, D. Não é assim. Tem essa parte e depende. Tem algumas faculdades que optam até pela forma de escrito, não é dissertativo. Não, mas às vezes é até misto. Ou misto. E depois que você aprova essa prova, você vai para uma prova oral. Para debater com o professor o seu conhecimento, para defender a sua nota. E nessa parte é quem e aí, cátedra, os doutores. Isso parte que é muito assunto. Isso puxa outro ponto que a galera gosta muito de falar no vídeo. Gente, aqui a média é 4. Mas o que é o 4 para eles? Nossa. Que você tem que acertar 60% da prova para ter uma nota 4. Então, não importa se é 4. Você não vai ter que acertar 4 questões e passou. Não, tipo... Eu não sei nem o cálculo, mas eu acho que... 10 questões você tem que acertar 6. Tem que acertar 6 e vale 10 4. você tem que acertar 6. Só que nota que às vezes a maioria das provas são 40, 50. Questões. Então tira 60% disso aí, porque eu não vou saber falar agora. Mas tira 60% disso é o doideira. Que você tem que acertar para poder tirar um 4. Então, tipo, a galera fala, tirar nota alta, gente.
pode acontecer, parabéns quem consegue. Eu acho fantástico. Também. Eu não consigo. 4 A maioria das matérias que eu aprovo é 10. 5, 4, 6. Eu acho que a maior nota que eu já tive foi um 7. Então aqui o 4 é 10. Literal, todo 4 é mundo 10. fala, vira meme, mas é verdade, 4 é 10. Porque o que importa de você tirar uma nota nessas, que são os parciais, é você a passar. Você tem que aprovar para poder fazer uma final. Para ter a sua regularidade. Para ter a regularidade, porque quando você aprova todos os parciais, você fica regular na matéria. E é essa regularidade que lhe permite fazer a prova final obrigatória para você poder avançar de ano. Total. Então, tipo, é puxado, é difícil e, tipo, tem outros temas também. Tem o fato de que você pode fazer a final até em 2 anos e cursar algumas matérias. Mas se você não faz a final lá de trás, você não faz a final da próxima matéria. Então, não importa E se vira uma você bola de vai... neve. vira uma bola de neve. Então, tipo, é complicado. E quando eu converso isso com meus amigos lá do Brasil, que estão fazendo medicina, eles se assustam. Porque lá, além de você... Tirou o quê? Um 7 na primeira prova? Ah, nossa, nota pro boletim. Eles também têm trabalho, gente, que você faz trabalho, o professor passa trabalho que ajuda na nota, tem nota de participação. Aqui não tem isso. É sua prova e acabou. É o seu conhecimento na hora da prova e acabou. E é semestral, né? Se você conseguir passar em, sei lá, foram 5 matérias no semestre, você passou em 4 e ficou devendo uma, você carrega pro próximo semestre. É, Sem problema nenhum. Aqui você não pode. não pode. Você não pode, por exemplo, anatomia. Anatomia por exemplo, no primeiro ano de vocês, né? E também no nosso segundo ano é a mesma coisa. Anatomia é um combo. Isto, embriogenética, é outro combo. Exato. Se você não passa na final de anatomia, mas passa na final de isto, pelo menos para a UBA, você pode ir para o segundo ano, devendo a final de anatomia. Exato. Mas só que você não pode fazer as finais das matérias do segundo ano. Não adianta de entendeu? nada. É como se fosse uma etapa. Você só pode avançar se você realmente Isso. terminar aquela fase. Então, não tem como. E um conceito bem simples. Imagina você ir para um próximo ano, onde as matérias são muito mais pesadas, que eu acredito que são. Sempre são. Bioquímica e físio é muito mais assunto do que anatomia e genética. Aí imagina você ir para o próximo ano, onde você vai ter que estudar dobrado e ainda carregando uma prova do ano passado Porque- de anatomia. Exato. Gente, pensa que quando loucura. você, como eles chamam aqui, Colligan, um final, você tá deixando para rever todo o conteúdo de novo. Porque você não vai poder fazer uma prova sem estudar. Total. Aí tu imagina que tu vai ter que ver assunto de um ano novo, junto com revisar assunto de um ano passado e fazer tudo. Véi, é uma bola de neve e eu não recomendo. Não Tipo, recomendo também. É melhor se você matem, reprovar, entre aspas. entre aspas, é Entre melhor você aspas, é fazer melhor. com calma. Mas, tipo, se matem, estudem pra fazer quando tem que fazer, antes de começar algo novo, tipo, uma matéria nova. Tem gente que consegue, gente. Eu falo pela minha experiência, eu não consigo. Então, tipo, eu já repeti matéria porque eu achei que ia ser muito mais puxado fazer, tipo, agora mesmo eu vou refazer uma matéria que eu tentei no primeiro ano e fiquei devendo a final. Só que eu não consigo, da onde que eu vou estudar pra matéria, tipo, foi uma matéria totalmente virtual. Então, aonde que eu vou fazer uma prova final sem ter o conhecimento, tipo, conseguir repassar? E eu também não quero, tipo, me estudar por mim só e fazer uma final mal feita e tirar uma nota baixa, porque diferente dos parciais, o final conta na sua média total da faculdade. Então, quanto melhor você puder tirar uma nota um pouquinho mais alta, é melhor, entendeu? Tipo, não é No excludente. conceito. Se você aprova todas as finais com 4, médico igual a qualquer outro. Médico igual. Mas, tipo, se você consegue alavancar um pouquinho a sua nota, melhor ainda, pô. Então, Principalmente se você tem vontade, por exemplo, de seguir carreira aqui. Por Exato. exemplo, se você quer fazer um internato aqui. Internato não, perdão. Uma residência aqui. na residência. Vale mais a pena você ter uma nota maior para Exato. poder pegar o que você deseja como Exato. residência. É, porque E nota ajuda. baixa de final vai pra continha, vai ser dividido junto. Então, E vai ficar a média vai mais abaixar baixa. a sua média. Com certeza. É, eu acho que Pois isso, é. né? Eu acredito que a gente já passou o máximo possível de Em conteúdo aqui para relação às vocês. provas. Vamos fazer, com certeza, no futuro mais outros conteúdos. Sobre a grade horária, a grade curricular de cada faculdade. Tem no site da faculdade, se vocês quiserem eu deixo aqui no link, um link na descrição, de cada faculdade e a sua carga horária e a sua grade curricular. Eu acho que só, né? Tá bom. Acho que, Esse conteúdo já ficou um vídeo muito Com extenso, mas certeza é tem importante muito mais pra coisa vocês. pra falar, mas ia dar um Sempre vídeo, vai sei lá, ter. de horas, se a gente for parar pra falar. Vai virar um podcast. Daqui a pouco a gente tá abrindo um É podcast. conteúdo que a gente tá aqui há 4 anos e há 4 anos falando do mesmo assunto, porque nunca acaba, Nunca velho. acaba. Sempre tem o que falar.
Nunca acaba. A gente tá aqui há 5 anos, na verdade, Cinco, né? meu 5 Deus. anos, porque 18, 19, 20, 21, 22. É verdade. A gente tá indo pro 6º Pro ano aqui. sexto ano. Nossa, velho, eu já deveria estar formado. Era o que eu queria. Bom, velho. muito obrigado por terem ficado até aqui. Vocês que também estão aí na UBA, na Barceló, entre outras faculdades, a gente não exclui vocês não. Bota aqui a sua experiência nos comentários, diga o que vocês acham também sobre cada faculdade. Pode agregar aqui. Quem tiver mais dúvidas também, que está aí no Brasil pretendendo vir para cá, pode botar também no comentário que eu vou estar escrevendo e comentando com vocês sobre, tirando suas dúvidas no caso. E quem também tem alguma ideia sobre vídeos, o que você deseja que eu esteja gravando aqui, pode botar nos comentários também, que eu vou estar fazendo o possível para fazer esses vídeos para vocês. Me segue no Instagram também, eu mostro um pouco do meu dia a dia aqui e eu posso também tirar dúvida com vocês lá, não tem problema nenhum. Assim que possível, falo com vocês lá no Instagram também. Mas aí já acabou o vídeo, foi tá tão bom. Já não gostou, já pegou jeito. Gostou? Vou chamar mais vezes. Vamos fazer, eu tô dizendo, a gente vai fazer um podcast. Botar no preto e branco essa parte Mas aqui. a gente vai fazer um podcast, com certeza. Muito obrigado, Roberto, por Nada, velho. ter Precisar. colaborado Quando aqui for gravar com o o nosso vídeo lá da faculdade, a gente vai junto, Vamos junto, mostra vamos tudo. junto. Vamos sim, com A certeza. diferença dos banheiros, gente, que é É gritante. gritante. É gritante. Nossa, velho. No banheiro da Barcelona dá pra você comer lá dentro, praticamente. Na UBA, É um brinco. é meio difícil. É cheiroso. Acho que... tá de zoação, né? Muito obrigado por terem ficado até aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar atento a cada novidade que vai ter nesse canal. E... esqueci qualquer coisa que eu pudesse falar. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal do Jário que ele passa informação legal. E é isso, gente. Muito Beijão. obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Para, tem pausa pro banheiro no meio da conversa? Não. Ó.